Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 19 de janeiro. O caso da família desaparecida no Distrito Federal mobiliza a polícia de vários estados. Peritos tentam identificar os corpos encontrados até agora. Um advogado armamentista é atingido por um tiro disparado pela própria arma enquanto acompanhava a mãe num exame. Preso na Argentina, estudante acusado de estuprar a própria irmã no Piauí. E a mãe acusada de matar o filho pega a pena máxima. Agora no Brasil TV. Policiais trabalham para tentar esclarecer o caso de uma família inteira que desapareceu no Distrito Federal. Um dos presos confessou ter participado das execuções, inclusive de crianças. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, Horácio Carlos Ferreira Barbosa disse que foi contratado por Marcos e Tiago. Deram uma proposta financeira no valor de R$100.000 e desde então arquitetaram todo e eu fui participando junto também. Ele confessou ter participado da execução de Renata e Gabriela e também de Elisamar e dos filhos. Primeiramente, seguramos a Gabriela e a Renata por um período de tempo e posteriormente e depois em seguida nós com a intenção de executar imediato. Mas como ela tinha valores na conta, nós pedimos a senha mas o aplicativo não aceitou, não bloqueou. O aplicativo ligou de volta, por vários motivos nós não fizemos nenhum tipo de saque desse valor, desse montante. O Tiago convidou a sua esposa e de pronto nós fomos assim, seria um susto na esposa. No meio dessa discussão, o susto eles infartou e então, infelizmente, partimos para a execução. Além de Horácio, preso com R$40 mil na conta, a polícia também prendeu Gideon Batista de Menezes, que estava com R$14 mil em espécie, e Fabrício Silva Canhedo. O depoimento de Fabrício levou os bombeiros a essa casa que era usada como cativeiro, em Planaltina, no Distrito Federal. Aqui foram mantidas em cárcere privado Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e a filha Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos. Fabrício disse que as duas vítimas foram enterradas no quintal, mas cães farejadores conseguiram localizar apenas um corpo, que os peritos acreditam ser de um homem. A polícia já ouviu os 3 presos e trabalha com pelo menos 2 hipóteses. Uma que foi apresentada no interrogatório do Gideon, que o Marcos, Tiago, Cláudia e a filha seriam coautores desse crime, ajudaram eles a praticar, pagaram eles pela essa empreitada criminosa e teriam fugido do DF para viver uma nova vida, conforme ele relatou. A segunda vertente seria que eles seriam os executores, eles quem? Gideon, Horácio e Fabrício, programaram toda a empreitada criminosa e foram matando um por um da família após adquirir uma certa quantia financeira que eles haviam adquirido pela venda de imóveis. Hoje pela manhã, os bombeiros do DF fizeram buscas com cães farejadores e um drone na chácara da família, mas não encontraram nada. A polícia do Distrito Federal informou que o corpo encontrado enterrado na casa em Planaltina é do sogro da cabeleireira, Marcos Oliveira, e que é possível que ele tenha sido morto há cerca de 10 dias. O advogado foi atingido por um disparo da própria arma enquanto acompanhava a mãe numa ressonância magnética em São Paulo. Foi um susto enorme para quem passava em frente a este laboratório na Brigadeiro Luiz Antônio, nos Jardins, Zona Oeste. Era segunda à tarde, quando equipes médicas começaram a chegar para socorrer um homem atingido por um tiro na sala de ressonância magnética. Aí vemos uma correria aqui e tal, pessoas assustadas, né? Porque um tiro por aqui assusta mesmo. Pouco depois, a informação era de que o advogado Leandro Matias de Novaes, de 40 anos, foi atingido no abdômen pela própria arma. A polícia conta que o advogado, que tem porte de armas, estava com uma pistola calibre 9mm. A polícia diz ainda que ele tinha um pente extra carregado
e estava com cerca de 30 munições na sala de ressonância magnética. Ele era o acompanhante da mãe dele. Era ela quem ia fazer o exame. Ele foi chamado para ajudar a posicionar a idosa na maca. E quando chegou perto, a máquina de ressonância magnética atraiu a pistola como se fosse um imã. E quando ela bateu na parede da máquina, imediatamente disparou, acertando o abdômen do advogado. A Secretaria da Segurança Pública informou que, antes de entrar no local, o homem assinou um termo de contraindicação de campo magnético para os acompanhantes. O laboratório lamentou o que chamou de incidente e disse que não sabia que o acompanhante estava armado. Esse diretor do laboratório disse que Leandro preencheu um termo como esse, onde respondeu a várias perguntas relacionadas a objetos metálicos e se comprometeu a entrar na sala sem nenhum deles. O senhor Leandro ele foi verbalmente orientado e também assinou um protocolo onde estava tudo escrito, as orientações estavam todas escritas para ele e esclarecidas. Tanto é que ele guardou todos os objetos no armário, né? E, infelizmente, o único objeto que ele não guardou foi a arma de fogo que ele portava. O advogado se apresenta nas redes sociais como conhecedor em armas. É a favor do porte e dos chamados CACs, certificados para atiradores, caçadores e colecionadores. Mas este especialista diz que Leandro falhou com a própria arma. Tem se dado o porte de arma para pessoas que não têm a perícia necessária, nem o cuidado necessário para estar utilizando uma arma de fogo. E sempre as pessoas que defendem as armas, elas dizem que não, se a pessoa for bem treinada, se ela estiver bem, né, ela vai, quando tiver as técnicas adequadas, ela não vai gerar nenhum tipo de malefício. Mas a gente vê nesse caso que não é verdade, né? A pessoa pode ter todos os certificados, estar treinada e tudo mais, e mesmo assim acidentes podem acontecer. A polícia prendeu a arma e a munição. Nós não conseguimos localizar a defesa do Leandro Matias. Polícia Militar do Paraná apreendeu 161 armas escondidas em caminhões que transportavam arroz. O armamento tinha acabado de sair do Paraguai. As armas estavam escondidas em 2 carretas com placas do Paraguai que foram abordadas na PR-323, região noroeste do Paraná. Os 2 veículos transportavam cargas de arroz. A primeira carreta foi abordada em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual no município de Iporã. Cães farejadores da PRE identificaram a presença de arma de fogo no veículo. Os policiais fizeram uma busca minuciosa e encontraram em fundos falsos da carroceria e da cabine 98 armas, entre fuzis, espingardas e pistolas. Diante da suspeita de mais pessoas envolvidas, o Batalhão de Polícia de Fronteira, braço da PM do Paraná, foi acionado e alguns quilômetros depois, também na PR-323, abordou uma segunda carreta com as mesmas características, transportando carga de arroz e também com fundos falsos na carroceria e na cabine, com mais 63 armas de fogo, fuzis, espingardas, pistolas e também 2 revólveres. No total, 161 armas foram apreendidas, sendo 125 pistolas, 10 fuzis, 24 espingardas calibre 12 e também 2 revólveres. Os 2 motoristas, brasileiros com também nacionalidade paraguaia, foram presos em flagrante. A suspeita da Secretaria de Segurança Pública do Paraná é que todo esse armamento seria levado para o estado de São Paulo. Essa operação ela tem um impacto muito grande a nível nacional. As armas serão periciadas pela Polícia Científica. Todo esse material será levado para a Polícia Federal, onde nós veremos com o Poder Judiciário da possibilidade das armas que estiverem em condições serem utilizadas pelas forças policiais aqui na região de fronteira. O governo federal trocou hoje os superintendentes regionais da Polícia Federal em 18 estados e exonerou 26 dos 27 chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal. Eles tinham sido indicados por Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, aquele que é réu por improbidade administrativa. Silvinei Vasquez é acusado de ter aparelhado a instituição em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, cumpriu mandados de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal para apurar o desvio de dinheiro do Ministério da Saúde.
A Operação Faraó foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira para investigar possíveis desvios de recursos federais. De acordo com as investigações, no ano de 2017, o Ministério da Saúde transferiu para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, aproximadamente 165 milhões de reais. Esse valor deveria ser empregado à prevenção e combate à sífilis. A instituição contratou a Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, a FUNPEC, e ao longo do projeto foram verificados indícios de fraude à licitação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Cerca de 90 policiais estão cumprindo 21 mandados judiciais de busca e apreensão em São Paulo, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Brasília, Distrito Federal e em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Sul, a mulher acusada de matar o próprio filho foi condenada à pena máxima de 30 anos de prisão. Olá, a sentença foi divulgada pela juíza Marilene Campanha às 11h40 da noite de ontem. Alexandra Dogokensky foi condenada pela morte do filho Rafael Vinks, de 11 anos, em maio de 2020. Os jurados decidiram que ela é culpada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Alexandra foi condenada a 30 anos e 2 meses de reclusão, além de 6 meses de detenção. A pena deve ser cumprida em regime fechado na penitenciária de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Os advogados de defesa de Alexandra disseram que vão entrar com recurso e que querem um novo julgamento. Cristiano Dalcin, para o Brasil TV. Um estudante de medicina acusado de estuprar a própria irmã e a prima no Piauí foi preso hoje na Argentina. Ele estava foragido há mais de um ano. Esta é a primeira imagem de Marcos Vitor Dantas Aguiar depois de ser preso pela polícia. Ele é conduzido por 2 agentes federais até uma delegacia em Mar del Plata, cidade litorânea localizada no oeste da Argentina. Mas antes de chegar até lá, o acusado vivia uma vida tranquila na capital, como indicaram as investigações. Frequentava bares, trabalhava num restaurante de luxo lá em Buenos Aires. Depois que saiu a sua condenação e começou a ser publicada no Brasil, ele começou a se movimentar e foi para Mar del Plata e continuou a ter uma vida normal, até ser preso na data de hoje pela Polícia Federal da Argentina. Marcos Vitor permanece sob custódia da polícia argentina e só deve ser repatriado após o processo de extradição. A Polícia Civil do Piauí disse que esse processo não deve ser demorado, já que Brasil e Argentina possuem acordos de extradição e, além disso, são países que integram o Mercosul, o que pode agilizar o trâmite. Mas essa não é a única questão pendente até o ex-estudante ser trazido ao Piauí. A investigação deve responder ainda como ele ficou tanto tempo foragido, se passando por uma pessoa comum, e que meios Marcos Vitor usou para sair do Brasil e se esconder na Argentina. As primeiras denúncias contra Marcos Vitor chegaram à polícia em setembro de 2021. Na época, as mães das vítimas, que são filhas do pai dele e tinham 3 e 15 anos de idade, contaram que o jovem abusava das meninas dentro de casa. Os crimes duraram mais de 10 anos. Uma prima dele, de 13 anos, também está entre as vítimas. Em novembro do ano passado, Marcos Vitor foi julgado e condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Foram 2 condenações e uma absolvição. As penas somadas chegam a mais de 33 anos de prisão. E você vai ver a seguir: ônibus do Rio circulam sem ar-condicionado e são alvo de fiscalização. E o Museu do Holocausto é inaugurado no Rio. Bombeiros continuam as buscas a 2 desaparecidos no temporal que caiu no início da semana no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.
Olá, a situação aqui em Rodeio ainda é bem complicada. Rodeio foi uma das cidades mais atingidas pela chuva desde a última terça-feira. Uma chuva caiu forte por aqui no Vale do Itajaí. E o cenário ainda é de destruição. Hoje o dia, além dos trabalhos de limpeza e recuperação das áreas atingidas, está focado também e principalmente na busca pelos desaparecidos. A cidade decretou estado de calamidade pública. Já são 3 mortos e 2 desaparecidos por causa das chuvas. Foram 240 milímetros de água em 24 horas aqui no município. Cerca de 80% da cidade, da área urbana, foi atingida por algum tipo de dano causado pela chuva. O Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 30 ocorrências, entre elas deslizamentos de terra, além também de pessoas que foram levadas pela água. A Defesa Civil também recebeu mais de 300 chamados também para atendimento aqui na cidade. E falando aqui na região de Rodeio, na BR-470, ainda por causa da chuva, o acostamento de um trecho no quilômetro 85 cedeu e está a centímetros de atingir a estrada. Eu volto com vocês aí no estúdio. E no Rio, o problema é o calorão. Quem anda de ônibus reclama que as empresas não estão ligando ar-condicionado. A prefeitura aplicou 400 multas em 2 dias. A viagem de todo santo dia que testa a paciência e a resistência do passageiro. Tá péssimo. Sem ar-condicionado, sem nada, tá ruim demais. Hoje, fiscais da prefeitura abordaram os ônibus que paravam nesse ponto, na Cidade Nova, no centro. Eles estavam de olho se as empresas cumpriam a determinação de ligar o ar-condicionado. Durante a fiscalização, a maioria das linhas passava com o ar desligado. Falta um ar-condicionado, mas os ônibus que têm ar-condicionado nem sempre estão funcionando, entendeu? Em 40 minutos, acompanhando a fiscalização aqui dos 3 fiscais, 94 ônibus já foram multados. Como é o caso desse aqui, da empresa Vila Real, do consórcio Internorte, que diz que tem ar-condicionado. Como é que tá a temperatura aí? Horrível, um calor, você já chega no trabalho suada. Mas o ônibus diz que tem ar-condicionado. Tem não, se não tivesse era fechado, horrível, horrível. Não tem ar-condicionado. Tá ruim a viagem, hein, amigo? Tá brabo, terrível. Oi, bom dia. Como é que tá a temperatura no ônibus aí? Tá ó, demais, demais. Sabe o que é mais? Demais. Ar-condicionado, zero. Na terça-feira, a Prefeitura publicou no Diário Oficial um decreto prevendo que, caso um ônibus fosse encontrado com um ar-condicionado desligado, o município não iria pagar à empresa o subsídio relativo à circulação daquele dia. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, em 2 dias de fiscalização, foram aplicadas 470 multas. O porta-voz do Rio Ônibus disse que as empresas tentam cumprir as determinações da Secretaria Municipal de Transportes. As empresas iniciaram uma força-tarefa para vencer as dificuldades na compra de peças para reparo dos aparelhos de ar-condicionado, que ficaram desligados desde o início da pandemia. No Rio, 40 graus, quem tem a sorte de pegar ônibus com ar nem aguenta dar entrevista no calor. Como é que está a temperatura no ônibus? Tá ótimo. Em Aracaju, 3 pessoas ficaram feridas depois que um carro invadiu uma delicatessen. O acidente foi nesta delicatessen, que funciona na conveniência deste posto de combustíveis, localizado na Avenida Melício Machado, no bairro Aruana, zona sul da capital. O carro invadiu o estabelecimento e derrubou tudo que tinha pela frente. Estilhaços da vidraça da delicatessen ficaram por todos os lados. Neste vídeo, gravado pela equipe de plantão do Corpo de Bombeiros, é possível perceber a fumaça que saiu do carro. Diego trabalha no local como auxiliar de padaria. Ele estava no setor de produção e correu para a área de atendimento quando o acidente aconteceu. Muito desespero, o povo chorando, falando que tinha cliente debaixo do carro. E quando a gente foi ver, realmente tinha, destruiu 3 freezers da loja, mas a Defesa Civil chegou e agora está olhando para poder nos ajudar. Djalma, que é confeiteiro na delicatessen, ainda socorreu uma das vítimas. A mulher ficou presa no freezer, aí eu e o marido dela socorreu ela. O frentista do posto de combustíveis não quis mostrar o rosto, mas informou que a condutora do veículo tinha parado para abastecer. Quando ele ia se aproximar para atendê-la, o carro invadiu a delicatessen. Eu vi ela começar a se tremer no carro.
Aí assim que eu comecei a tremer, aí eu corri, né? Pulei pro outro lado para não me atingir primeiro. Aí comecei a acelerar o carro, aí entrou com tudo. A Polícia Científica do Instituto de Criminalística também foi acionada. O objetivo da perícia realizada pela Polícia Científica é entender o que causou o acidente. O laudo desse trabalho e imagens do circuito de segurança do estabelecimento vão ser encaminhados para a Delegacia de Delitos de Trânsito, que vai investigar o caso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da produção, venda e ainda o recolhimento de algumas marcas de pomadas modeladoras para cabelo. Os produtos têm causado reações alérgicas graves. Há 5 dias, a rotina de Natália mudou. Ela não imaginava que um simples penteado pudesse trazer tanto problema. A assistente social agora precisa aplicar colírio de hora em hora, combinado com outros medicamentos para o tratamento de uma úlcera no olho esquerdo. O motivo, de acordo com os médicos, foi uma pomada usada para fixar o cabelo. Pensei que era alergia a um lápis de olho, porque eu sou extremamente alérgica. Porém, eu percebi que estava ficando mais forte as dores. Eu, na hora, tive a sensação que eu ia perder a visão, porque você não consegue abrir os olhos. Parece que ele fica grudado. Paula também fez um penteado para ir a um evento, mas choveu na festa e com a água, a pomada escorreu para os olhos dela. Na hora eu senti ardência, só que eu imaginei que fosse por conta da maquiagem, né? Não consegui permanecer no local que eu estava, vim embora para casa. Lavei meus olhos e no outro dia procurei um oftalmologista porque os meus olhos amanheceram grudados e ardendo muito. Na última segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a produção de 7 pomadas modeladoras, depois que vários clientes relataram efeitos colaterais, como cegueira temporária, irritação nos olhos e também no couro cabeludo, depois de usarem a pomada. Tomem cuidado, a pomada que foi usada em mim para poder fazer minha trança não está na lista da Anvisa, né? Eu recebi muitos depoimentos também de meninas que usaram no final de semana no Instagram, porque eu cheguei a postar, né, o que aconteceu comigo, e que teve problema em couro cabeludo, nos olhos, né? Então, realmente, é muito sério. Maria Cecília é médica alergista e explica as medidas de segurança que podem ser tomadas para evitar casos como estes. Se a pessoa tem contato e tem uma reação, a primeira coisa que deve fazer é limpar, lavar a área afetada, de preferência com soro, mas às vezes a gente não tem soro fisiológico em casa, então pode ser com água limpa e procurar um atendimento médico para o tratamento adequado dessa reação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que está investigando todas as denúncias que estão sendo recebidas. Foi inaugurado hoje no Rio um memorial às vítimas do Holocausto. O espaço provoca uma reflexão sobre o genocídio de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O monumento, de 20 metros de altura, é a primeira visão que os visitantes do memorial às vítimas do Holocausto vão ter. A construção, que tem como cenário a enseada de Botafogo e o Pão de Açúcar, é dividida em blocos que representam os 10 mandamentos. O destaque é para o 6º mandamento: não matarás. Um obelisco dividido em 10 partes, cada parte relativa a um mandamento, e o mandamento, que seria o não matarás, ele está ausente. A exposição fica no subsolo do monumento. Um telão em meio círculo exibe fotos e frases dos sobreviventes do Holocausto. Como Jorge Tredler, que nasceu em Varsóvia e viu os pais irem para o campo de concentração quando ele tinha apenas 5 anos de idade e a irmã 7. Quando eu olho as fotos, às vezes eu sinto, além da emoção, muita saudade, pois muitos que aqui aparecem eu conheci pessoalmente. É uma história muito triste. Mas eu não quero transmitir somente a tristeza. Olhar para o futuro, saber que isso existe e não permitir que isso exista mais. A primeira parte da exposição mostra fotos da vida antes do Holocausto. É uma sala iluminada com imagens coloridas e sons do cotidiano, como crianças brincando, festas de aniversário. Tudo o que essas pessoas perderam durante o regime nazista. Quando a gente entra na segunda sala, que é a vida durante o Holocausto, a iluminação muda. Não há mais cores vibrantes. As fotos são em preto e branco. Não tem nenhum som.
O silêncio só é quebrado quando o visitante toca nessa tela e ouve as histórias dos sobreviventes. A terceira e última sala é a vida depois do Holocausto. O foco é na capacidade humana de resiliência. É um prazer dar um depoimento para vocês, com a intenção de terminar com uma frase que este homem, Alexander Lax, e ele terminava sempre com a frase: Holocausto nunca mais. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você e até amanhã.